É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. O assunto de hoje é resistores e muito provavelmente nós teremos mais de uma videoaula, não sei quantas, né? Porque esse é um assunto de extrema importância. O resistor ele faz parte de praticamente todos os circuitos que existem aí pelo mundo. Né? No seu televisor é cheio de resistores, no seu som é cheio de resistores, até mesmo o seu chuveiro elétrico ele atua como uma resistência que transforma a energia elétrica em calor através do efeito Joule. Entendeu? O seu ferro é um resistor que trabalha pelo mesmo princípio do efeito Joule. Então a gente tem que ter em mente é, que a gente tem que ter essa base muito sólida de resistência, né? Saber o que é realmente uma resistência. Por quê? Porque as resistências são elas que vão definir, por exemplo, o ganho e saturação de nossos pedais de efeito. Por exemplo, o potenciômetro de volume, o potenciômetro de ganho, na verdade, de um tube scream, ele é um resistor variável, né? Então ele define o ganho e a saturação de nosso pedal. Assim como o potenciômetro de volume, que vai definir o ganho final, né? São as resistências, por exemplo, em combinação com capacitores, que vão definir o corte de frequência, como eu fiz um exemplo na videoaula passada, quando a gente estava estudando sobre múltiplos e submúltiplos. Eu fiz um exemplo lá, só voltar lá que vocês vão saber que exemplo é, né? São as associação de resistência, por exemplo, que definem a impedância de nossos pedais. Lá na frente eu vou fazer uma videoaula sobre impedância, vou abrir uma mesa de som, vou mostrar a impedância, a alta impedância e a baixa impedância de entrada de uma mesa de som, e vocês vão entender isso tudo definido com resistência, né? E vocês vão entender lá na frente, numa próxima videoaula. Então, as resistências vão estar ali até mesmo para polarizar circuito. São jogadas de resistores, por exemplo. Posso usar uma jogada de resistores para definir uma tensão, né, através de um divisor resistivo. A gente pode usar resistores para polarizar nossos circuitos, aí, polarizar um transistor bipolar, polarizar um JFET. Mesmo que a gente use Trinpot, o Trinpot ele é uma resistência variável, né? Ali a gente, por exemplo, um exemplo clássico é trocar ali, pegar o Fuzz Face, o pedal clássico de vocês aí, trocar aquele resistor por um Trinpot, que é uma resistência variável, né? Então é muito bom ter essa definição concreta do que é resistência e entender a essência dela em cada parte do circuito. Mas isso a gente vai estudar conforme a gente for avançando com as nossas videoaulas, né? Primeiro passo, nós precisamos fazer uma revisão sobre a primeira lei de Ohm, né? Isso aqui todo mundo conhece de física do segundo grau, porque todo mundo teve que prestar vestibular alguma vez na vida. É só uma revisão, né? Vamos pegar aqui uma definição qualquer. A primeira lei de Ohm afirma que a corrente elétrica que atravessa um dispositivo qualquer é sempre diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada a esse dispositivo. Bom, aqui a gente tem que levar em consideração o que? Vamos manter a resistência fixa e ter em mente assim que a resistência ela pode alterar conforme a temperatura. Então vamos ter em mente que a gente tem dois valores fixos. A resistência está com valor fixo e a temperatura também está fixa, porque alguns elementos variam a sua resistência conforme o aumento de temperatura. Melhor pegar uma imagem para ilustrar melhor para vocês entenderem. Essa imagem é muito legal, mas vou discutir lá na frente com vocês. Isso aqui é a segunda lei de Ohm, talvez eu discuta no próximo vídeo ou nesse, vamos ver se dá tempo. Essa imagem aqui, ela ilustra corretamente o que está escrito naquele texto. Vamos aqui abrir Paint, tá? E vamos pegar aquela definição lá para vocês entenderem melhor. Definição da primeira lei de Ohm.
Como eu falei para vocês, vamos levar em consideração que a resistência ela é fixa e a temperatura é constante. Temperatura fixa, né? Devido que alguns materiais eles variam sua resistência conforme a temperatura. Então a gente vai adotar isso aqui. Então tá. A primeira lei de Ohm afirma que a corrente elétrica que atravessa o circuito qualquer é sempre diretamente proporcional. Sempre diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada a este circuito. Vamos lá. Como eu decorei a lei de Ohm? Eu brinco em dizer que eu decorei a seguinte frase: atenção, ri. Atenção e ri. Como eu escrevi isso? Tensão, R vezes I. Decorei dessa forma. Tensão, ri, pronto, decorei e acabou. Galera, é só uma atenção especial aqui. Vocês vão ver algumas pessoas escreverem com V, outras com U. Aqui nesse caso está escrito DDP, diferença de potencial elétrico. Eu vou adotar a letra U, porque eu gosto de usar a letra V para unidade de medida volt, ok? Qual é o correto? Eu não quero discutir aqui com vocês, né? Os dois estão corretos. Então vamos lá. Conforme aumenta a tensão, conforme aumenta a tensão aqui, conforme aumenta a tensão, a corrente também aumenta, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. A corrente também aumenta. Vamos pegar um exemplo para ilustrar melhor isso. Abrir aqui o Multisim. Gosto muito de utilizar esse software para... Vamos pegar um circuito clássico qualquer. Deixa eu ver aqui. O circuito de LED. Um dos circuitos mais simples, né? Eu vou precisar de uma fonte Power Supply. Isso aqui. Uma fonte DC. Fonte DC de pedais, geralmente a gente usa 9 volts ou 18 volts, que nesse caso eu vou usar 9 volts. Pegar um resistor, nesse caso usar um K mesmo. Geralmente para pedais eu vejo o pessoal usar entre 1K a 4K7 mais ou menos. Já vi até 10K. E o LED acende, viu? Usar um LED, que é um circuito de LED, claro. LED vermelho. Ok, e aqui nós temos o circuito que acende e desliga nosso pedal de efeito, né? Que acende e desliga o nosso LED. Bom, faltou um ground, que é o terra. Aqui. Eu quero saber qual a corrente que circula nesse circuito. Antes, vamos voltar bem aqui assim. Primeira lei de Ohm. Essa imagem aqui. O que vocês conseguem compreender dessa imagem? Que a resistência controla a passagem de corrente elétrica. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Nesse caso, resistência e corrente são grandezas inversamente proporcionais, né? Enquanto que tensão e corrente são diretamente proporcionais, a resistência
ela é inversamente proporcional à corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, neste caso, o R1, a resistência, ela está atuando como um controle de corrente para nosso LED. Quanto maior eu aumentar essa resistência, menor vai ser a corrente que vai circular pelo LED, né? E como fazer esse cálculo? Pegar um bloco de nota aqui, pegar lá aquela regrinha lá que eu falei para vocês, que a tensão RI, ou seja, U é igual a R vezes I, né? Eu quero saber a corrente, basta isolar o I, vai ficar o I e o R, vai passar para lá dividindo, então vai ficar U dividido por I, certo? Aqui eu vou ter uma queda de tensão em cima de R1 e vou ter uma queda de tensão em cima do LED. Eu não sei qual é a queda de tensão em cima do R1, mas eu posso saber a queda de tensão em cima do LED. Como? Basta vocês usarem o Google aí a favor de vocês. Coloca ali, ó, LED vermelho, queda de tensão, queda de cabelo não, peraí, queda de tensão, pareceu queda de cabelo aqui. Aqui, ó, certo? Vocês vão ter acesso a várias tabelas. LED vermelho tem uma faixa de tensão entre 1,8 volts a 2 volts. Eu vou pegar 1,8 volts, né? Então eu vou pegar aqui a tensão do LED é de aproximadamente 1,8 volts, né? A minha tensão supply, que é a tensão de alimentação, essa daqui, ela é de 9 volts. A nossa resistência R1 é de 1K. Conforme a gente viu na aula anterior, de múltiplos e submúltiplos, 1K nada mais é do que 1000 ohms. Certo? Então, qual a corrente que circula por esse circuito? Qual a corrente que circula por esse circuito? Só tenho esses dados aqui. Vou repetir a fórmula aqui. Tá errado bem aqui, pessoal. Perdão. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Não tenho tempo para editar esse vídeo, eu vou ter que puxar ele assim mesmo. Perdão, viu, pessoal? Com esses pequenos erros. Se vocês observarem mais erros, coloquem aí nos comentários, viu? Tá. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, a nossa corrente vai ser a nossa tensão supply, que é os 9 volts, menos a queda de tensão em cima do LED, de 1,8 volts dividido por 1000 ohms, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa tensão de alimentação, subtraindo pela tensão do LED, o que sobra é a queda de tensão em cima do R1. Por isso que eu coloquei aqui 9 menos 1,8 volts, que é porque a corrente que circula por R1 é a mesma corrente que circula pelo LED. Ok? Vamos lá. Pegar uma calculadora aqui. 9 menos 1,8, eu tenho 7,2 volts. 7,2 volts dividido por 1000. 7,2 dividido por 1000 é igual a nossa corrente é igual a 0,0072 ampere. Posso trazer isso para miliampere, multiplicando por quanto? Por 10. Pegar esse valor. Isso aqui a gente viu na videoaula passada, viu? Vezes 10 a 3.
que vai dar igual, é só andar 3 casas aqui, ó, 1, 2, 3, vai dar igual a 7,2 mA, correto? Vamos ver na prática aqui no software se essa afirmação é verdadeira. Vamos abrir aqui o circuito e colocar um amperímetro, porque o amperímetro a gente coloca em série. Amperímetro, a gente marca aqui a opção amperímetro, corrente contínua, né? E esse amperímetro ele entra em série com o circuito. Ligando 7,227 mA, 7,2 exatamente, viu? E o que acontece? Eu falei para vocês lá, vamos voltar aqui algumas imagens, que o resistor ele atua como um controle de corrente, né? O que acontece se eu aumentar esse resistor para 3K3? Se a resistência atua como controle de corrente e são grandezas inversas, se eu aumentar a resistência, a corrente diminui. Então essa corrente tem que baixar quando der o play aqui. Viu? Baixou de 7 para 2,2. Aqui o LED não acendeu. Viu? Mas fiquem tranquilos que na prática o LED vai acender, porque esse software aqui não dá para simular 100% as coisas, que no mundo virtual é uma coisa, no mundo real é outra coisa, mas o LED vai acender. Até mesmo se vocês colocarem 10K em um LED vermelho opaco, ele vai acender. Não sei se isso acontece com LED de alto brilho, com resistor de 10K. Alguém faz esse teste aí e responde aí nos comentários. Certo, pessoal? Acredito que aqui nós vamos parar a videoaula, que já está bastante longa. Sugiro vocês que deem uma revisão em lei de Ohm, ok? Lei de Ohm. Na próxima videoaula nós vamos abordar a segunda lei de Ohm. Ela praticamente é só como curiosidade, viu? Apenas, eu acho que eu não vou nem abordar na próxima aula. Eu vou colocar um vídeo extra aí sobre a segunda lei de Ohm, porque é mais para questão de cabos longos, isso e aquilo. Aí eu vou abordar a segunda lei de Ohm, mas essa primeira lei de Ohm vocês têm que ter domínio. Uma curiosidade, já ia esquecendo. Eu vi pela internet aí alguém falando mal do trabalho, do grande trabalho que o Daniel da empresa DAPA presta pra gente. O Daniel da empresa DAPA, quem não sabe, ele vende componentes eletrônicos de qualidade, vende aí placas, e vi alguém comprou uma placa de acionador de efeitos do Daniel, né? E postou ali no Handmade dizendo que a placa estava mal projetada, que o LED de 1/8 de watts não aguentaria não estava projetado de maneira correta para aquela placa. Então praticamente ali dava a entender que o projeto do Daniel estava errado. Só que houve um equívoco do usuário que postou isso, porque o resistor ele atua como um controle de corrente, né? E se eu não me engano, o Daniel ele usa um resistor de 2,2K para essa função. Olha a corrente que circula aqui, galera. 3,3 mA. É uma corrente muito baixa, né? Vamos ver a queda de tensão aqui. Vamos ver a potência dissipada em cima desse resistor. Ver se o Daniel da DAPA projetou corretamente, né? Provar que o Daniel da DAPA projetou corretamente. Então vamos lá. Vamos refazer esses cálculos tudinho agora para um resistor de 2K2, né? Eu sei que a tensão do LED vermelho é de 1,8 volts. Eu sei que a tensão supply, que a tensão da fonte de alimentação é de 9 volts. Sei que agora o R1 é de 2,2 kΩ, que é igual a
2.200 ohms, conforme a gente viu na videoaula passada, né, de múltiplos e submúltiplos. Eu sei também que a corrente é tensão dividida pela resistência e que para achar a corrente em cima do R1, basta eu pegar a tensão supply, que é de 9 volts, menos a tensão do LED, que é de 1,8 volts, né, dividido pela resistência, que é de 2.200 ohms, certo? Aí eu coloco aqui 2.200 ohms. Essa corrente é de 9 menos 1,8. Opa, tá tudo errado, apaga aqui. 9 parênteses 9 menos 1,8 dividido por 2.200 ohms. Eu tenho aproximadamente 0,32 ampere. Posso transformar isso para miliampere? Basta multiplicar por 1000. Ando com a vírgula 3 casa. 1, 2, 3. 3,2 miliampere. Vamos ver se bateu aqui. 3,3, 3,2, um valor bem aproximado, né? E uma outra fórmula que eu vou apresentar para vocês, fórmula de potência. Potência, abreviar pela letra P, é igual a tensão vezes a corrente. Então, se a gente sabe que a tensão em cima do LED é 9 menos... A tensão em cima do resistor é de 9 menos 1,8 volts. Vamos lá de novo. 9 menos 1,8 volts. A tensão em cima do resistor é de 7,2 volts. Coloco aqui. Vezes a corrente. A corrente é de 0,0032 ampere. Eu vou ter a potência em watts, né? Então vou pegar 7,2 vezes 0,0032. A potência em watts em cima dissipada em cima do resistor que o Daniel da DAP projetou é de 0,023, vou arredondar logo para 24 watts, né? Que eu posso transformar isso aqui para miliwatt andando com 3 casas para a direita. Aqui, ó. 1, 2, 3. A vírgula, andar 3 casas para a direita, né? Revejo a aula passada de múltiplos e submúltiplos. Isso dá 24 miliwatts. Qual tipo de resistor que o Daniel da DAP usa? É um resistor de 1/8 de watt. 1/8 de watt nada mais é do que 125 miliwatts. Olha a potência em cima do resistor e olha a potência do resistor do Daniel. É claro que o resistor do Daniel nunca vai queimar. Nunca vai queimar. O Daniel projetou um resistor que aguenta 5 vezes mais do que a potência que é dissipada em cima dele. É muito bem projetado. O resistor do Daniel da empresa DAP não vai queimar. Se aquele resistor do rapaz ali que colocou no fórum queimou, é porque algum equívoco na montagem ele fez. Ele pode ter fechado um curto-circuito na fonte de alimentação em cima do resistor, onde esse resistor ele queimou por efeito Joule, né? A potência de alimentação totalmente em cima do resistor dissipou em forma de calor. É isso aí, pessoal. Vou finalizar por aqui, lembrando que eu tenho uma loja, eu vendo componentes na Shopee, né? Quem puder dar uma ajuda lá, né? É só pesquisar aqui pela Shopee. É bem fácil já, gente. Por exemplo, eu tenho lá MMBFJ 201. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Tá aqui. Aqui é o nosso
nosso site de vendas, entendeu? É isso aqui, Emanuel Neto. Essa aqui é a minha loja. Quem puder dar uma ajuda aí, nossos componentes são 100% originais. No momento eu tenho pouca coisa anunciada, mas tem diodo de germânio, tem o JFET aqui, J201, tem algumas coisas aqui. Em breve eu estou anunciando mais coisas na nossa loja. Quem puder, curte esse vídeo aí para ajudar o canal. Sintam-se livre para corrigir qualquer equívoco que eu falei nesse vídeo, porque eu não tive tempo, até peço desculpa para vocês, para planejar essa aula. Essa aula aqui foi bem no improviso mesmo. Eu tô com uma esposa doente, passei a semana praticamente indo para o hospital, minha mãe também está doente, então a vida está bastante corrida, então a gente vai meio que no improviso aqui. Mas tudo que eu puder para ensinar vocês a projetar um pedal, a fazer manutenção no pedal, a fazer uma modificação no pedal, eu juro que eu vou colocar pouco a pouco aqui em videoaulas. É isso aí, um abraço a todos.